Natal. Natal é a primeira festa do ciclo das festas cristãs. É por onde inicia todo o caminho das festas cristãs. Existem muitas formas de falar de Natal. Então existem muitas vertentes que eu poderia abordar o tema do Natal. Mas eu escolhi fazer um caminho nesse vídeo de hoje. O ano que vem, nos próximos anos, eu vou trazendo outros aspectos mais profundos deste nascimento. Mas eu gosto de que a gente comece por esse lugar que eu vou fazer caminho com vocês hoje. Então, quando a gente pensa em Natal, a gente pensa que Natal é o nascimento de um bebê. E quando a gente pensa no nascimento de um bebê na nossa vida, então uma amiga minha teve um neném, né? Então qual é o primeiro movimento que a gente faz? Após o nascimento de um nenê, é contado, é comunicado, é anunciado para todo mundo que nasceu um novo neném. Então todo mundo fica sabendo, a família, os amigos, o pessoal da escola do irmãozinho, todo mundo sabe que um novo neném nasceu. E qual que é o gesto que esta comunidade em volta desse nascimento, em volta deste bebê faz? Normalmente as pessoas vêm visitar o neném, trazendo presentes e boas intenções para a vida daquela criança. Então esse é um arquétipo de nascimento. Nasce o neném, se comunica que aquele neném nasceu, a comunidade vem acolher, dar as boas-vindas para aquele neném, trazendo então presentes e intenções para aquela criança. Quando a gente pensa nisso na vida de Jesus, então quando nasce o menino Jesus, também é anunciado, é avisado de diferentes formas que esse neném nasceu. E comunidades vêm visitar esse menino então. E é isso que a gente vai desenvolver nesse vídeo de hoje, né? Que comunidades foram essas que visitaram o menino Jesus? Então, primeiro, existe uma polaridade dessas duas comunidades que visitaram a criança. Então, primeiro a gente tem os pastores e nós temos também os reis. Então, na noite de Natal, assim que o neném nasce, o sinal, né? Hoje a gente manda um WhatsApp para avisar que nasceu o neném, mas naquele tempo, o sinal emitido do nascimento do menino Jesus se deu de duas formas. Então, uma estrela que aparece para os reis magos no Oriente e os anjos que cantam e acordam os pastores. Então, vamos olhar para as duas comunidades, pastores e reis. Então, os pastores, eles estavam dormindo, os reis estavam acordados. Os pastores, eles são homens da terra. Os reis, homens dos céus. Eles eram astrônomos. Os pastores, eles estavam dormindo e os anjos vêm, cantam e acordam os pastores que vão lá então visitar o nenê. Os reis magos, eles estavam exatamente acordados, procurando no céu um sinal de quando que o menino Jesus nasceria. E como eles estão acordados e procurando, eles encontram um sinal, que é representado na nossa história como a estrela que surge no céu e anuncia o nascimento de Jesus para os reis magos, né? Os reis que estavam no Oriente, muito distantes, os pastores estavam muito perto do neném, nas redondezas do neném. Então a gente começa a perceber aqui já essa polaridade dessas duas comunidades, né? Então uma visita o neném logo que ele nasce, a outra comunidade demorar até 2 anos para chegar no menino Jesus, na verdade, porque até eles se locomoverem em grandes caravanas até ao encontro do menino Jesus, isso demora um tempo. Então uma comunidade é da terra, o outro é do céu, um estava dormindo, o outro acordado, um é chamado, acordado e o outro estava buscando. E assim eles se aproximam então e vêm visitar o menino Jesus. Agora, quando eles se aproximam e chegam até na frente do menino Jesus, o que é que eles trazem de presentes? Quais são os presentes que eles trazem? Os pastores trazem presentes para o corpo. Os reis trazem presentes para o futuro homem Cristo, para o futuro daquela criança. Os pastores, eles trazem um presente para o imediato, para o dia de hoje. Então, eles trazem lã,
para aquecer o corpinho do neném, mel, farinha, leite. Então, a simbologia dos presentes dos pastores é um cuidado com o corpo do nenê, é um cuidado com o corpo de hoje, dessa criança. Quando os pastores, os reis se aproximam, eles trazem ouro, incenso e mirra. São 3 símbolos que vão ajudar o Cristo nas 3 tentações do deserto. Então, os presentes já não são para o menino, para o nenê, porque o nenê não vai usar nem ouro, nem incenso, nem mirra. Então, eles são símbolos de forças e não de presentes físicos, mas são forças para o homem Jesus, que quando for batizado no Rio Jordão e se encontrar com João Batista, então acontecer o batizado e ali entrar o ser do Cristo no homem Jesus, então se transformar Cristo Jesus, os presentes dos reis é para este Cristo que chega na terra e não para o menino Jesus. E aí os 3 aspectos dos presentes dos reis, ouro, incenso e mirra, os 3 aspectos para o pensar, para o sentir e para o querer. Né? O ouro representando esse pensar, o incenso representando esse sentir e a mirra, que é uma planta amarga, representando essa vontade, tá bom? E aí quando a gente olha para essas 2 comunidades, a gente vê que uma é guiada pelo coração dos pastores e a outra é guiada pela sabedoria, pelo pensamento. Né? Então, uma é do coração e outra do pensar. Uma conectada à terra e outra conectada ao céu. Então, existe uma polaridade entre essas 2 comunidades. Uma dos pastores, ela é descrita, esse encontro, essa visita dos pastores ao menino Jesus, ela é descrita num evangelho, no evangelho de Lucas. E a visita dos reis magos é descrita no outro evangelho, no evangelho de Mateus. E assim, então, a gente tem essas 2 comunidades que visitam a criança, o nascimento da criança. Tudo bem? Então, a gente tem no dia 24 de dezembro o nascimento do Jesus e o recebimento da comunidade de pastores e 12 dias depois, dia 6 de janeiro, a visita dos reis magos. O que é esse símbolo desse presente, né, que é trazido? Né? Então, eles trazem presentes. Né? Então, que simbologia a gente encontra nesse presente, né, que é trocado, que é dado nessa época de Natal? E que a gente transformou num presente comercial. Né? Então, a gente transformou simplesmente num presente comercial. O que eu preciso dar para minha mãe de Natal? Né? E vira quase que um estresse, né? Meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar presente para todo mundo. Então a gente pega e faz um amigo secreto. Assim só compra um presente. Né? Essa é a solução que a gente encontrou. Ou então a gente combina com a família toda. Não vamos dar presente. Ou a gente combina um presente só de R$10. Né? Então a gente sempre está encontrando uma forma de... em torno do estresse, às vezes que virou o dar o presente na época do Natal. Então, o que é esse presente? Quando a gente pensa no menino Jesus... que quando crescer vai ser batizado e nele vai entrar o Cristo e passa a ser então Cristo Jesus, quando a gente pensa neste caminho do menino Jesus até o Cristo, como o representante da humanidade, como aquele que nos representa, como toda a humanidade contida nele, toda a evolução da humanidade contida no caminho do Cristo, então quando a gente pensa no caminho do Cristo dessa forma, né, e no Cristo dessa forma, então a gente pensa que esses presentes para este ser do Cristo Jesus, né, os presentes para ele, são presentes para a humanidade inteira. Né? Então, nós como humanidade recebemos esses presentes. Nós recebemos como presentes cuidados com o nosso corpo e recebemos forças que nos ajudam no nosso caminho de evolução individual e como humanidade como um todo. Então, a gente poderia pensar que os presentes eles foram eles serviram à humanidade como um todo na representação de um único homem, Cristo Jesus. Mas foram presentes para a humanidade como um todo, presentes que serviram para a humanidade. Então, como que a gente traduz isso para o nosso tempo?
né? Então, como que a gente pode olhar para isso? E isso, de novo, é só um aspecto que a gente pode olhar. Como que a gente olha para essa questão do presente no nosso tempo? Então, a gente chega na noite do Natal, e então nós temos esse impulso da troca do presente, porque é um impulso, como a troca do presente. Então, o que a gente poderia pensar que significa este presente? A gente poderia caminhar na direção de entender que presentes são os que nós recebemos no nosso nascimento. Então, se a gente voltar para o nosso próprio nascimento, né? Então, volto lá para o meu nascimento, você volta lá para o seu nascimento. Quando no dia que você nasceu, você também foi presenteada, né? Foi presenteada por Deus, pelas forças todas que estão com a gente no nosso caminho. Então, se a gente pensa, volta lá atrás e pensa, que presentes eu recebi, né? E que presentes então eu tenho, eu poderia entender que esses presentes que eu ganhei no meu nascimento são os meus dons, são os meus talentos. E que no momento da celebração do grande nascimento, que é o Natal, quando eu celebro o nascimento de algo que representa a humanidade como um todo, eu posso pensar que eu posso colocar à disposição os meus talentos. Então, eu não preciso sair correndo para o shopping, né? Eu posso pensar que o meu talento, então, é musical. Então, na noite de Natal, eu vou colocar o meu talento a serviço da humanidade. Então, o grande sentido do presente, na verdade, é esse, né? É que eu me reconecte, então, com o meu nascimento, com o meu talento, ou os dons que eu recebi, e que eu possa colocar à disposição da humanidade como um todo o meu talento, disponível para a humanidade inteira. Então, e é engraçado, né? Porque assim, na verdade a gente não tem muito essa percepção de qual é o nosso talento. Às vezes a gente fala assim, eu tenho facilidade, né? Eu tenho uma facilidade para idiomas, eu tenho uma facilidade para dançar, eu tenho uma facilidade para cozinhar, para música. A gente usa o termo facilidade, né? Mas a gente não, muitas vezes a gente não se conecta que aquilo é o nosso dom, é o nosso talento. E sim, ele precisa ser colocado à disposição, né, da nossa comunidade, né, do nosso entorno. Então, para que a gente chegue nesse lugar, na noite de Natal, entendendo qual é o meu talento que eu preciso colocar em movimento, qual que é o meu talento que eu vou colocar a serviço da humanidade, talvez eu precise de uma preparação. E é isso que é o Advento. Então, o Advento é um grande preparar para esta celebração da noite de Natal e da noite de Reis. E depois, separado, a gente vai falar sobre as 12 noites santas, tudo bem? Pra gente não embolar agora nesse momento. Então, eu tenho todo um caminho de preparação, onde eu vou me encontrar com o nascimento e essas comunidades que visitam o menino Jesus. Então, eu vou falar agora na sequência, no próximo vídeo, só sobre o Advento, tudo bem? Mas o Advento como um caminho de preparação para que eu me encontre comigo mesma e descubra qual é o meu talento e como eu vou colocar ele a serviço da humanidade. Bom, esse é o aspecto que eu queria trazer nesse vídeo, que é esse aspecto dessa polaridade, né, desse rei e desse pastor, e como eu encontro esses dois aspectos dentro de mim. Então, como que eu encontro o pastor dentro de mim, a partir do meu coração, e como que eu encontro o rei em mim, a partir do meu pensar e da minha sabedoria. Como que eu não... como eu junto, né, essas duas forças em mim. Como que eu entendo o meu pastor, meu coração, como que eu entendo o meu rei, a minha sabedoria, como eu junto isso tudo em mim. E como eu passo a pensar pelo coração, me tornando então um, e não mais dois, né? Então, como que eu uno essas duas forças em mim e passo a pensar pelo coração, né? E como que eu posso que meu coração permeie a minha sabedoria. E eu acho que para quem conhece a pedra fundamental, né, a pedra fundamental do Rudolf Steiner, a quarta parte da pedra
é uma parte que ela é muito natalina, né? Se a gente também, né? Além de outros aspectos que a gente pode olhar para essa parte da pedra fundamental. Mas ela diz assim, eu gostaria então de ler para vocês. Na virada dos tempos, entrou a luz do espírito do cosmo na corrente terrestre do ser. Treva da noite deixara de imperar. A clara luz do dia resplandeceu nas almas dos homens. Luz que aquece os pobres corações de pastores. Luz que ilumina as sábias cabeças de reis. Luz divina, Cristo Sol. Aquece nossos corações, ilumina nossas cabeças. Que se torne bom o que nós, a partir do coração, queremos fundar, o que nós, a partir da cabeça, queremos conduzir.